Mirtz pergunta: Dona Gilda, né? Gilda confirma. Mirtz diz que ela foi quem autorizou a entrada dela. Pergunta se é mesmo uma ex-funcionária e como pode ajudá-la. Depois de Gilda ligar dizendo que não precisa vender a guitarra da JoJo, porque tem outro jeito de conseguir o dinheiro, Elisa fica ainda mais preocupada. Cida tenta tranquilizar a menina, dizendo que a emergência deve ter passado, mas Elisa não se convence. Dona Mirtz fala que não está achando o nome de Gilda na lista de ex-funcionários. Gilda diz que faz muito tempo, mas garante que trabalhou com Germano. Mirtz fala que o dia está cheio e pergunta do que se trata a visita. Gilda diz que o assunto só pode ser tratado com o ricaço. Dona Mirtz diz que Germano está com a agenda muito cheia, mas Gilda insiste e diz que espera o tempo que for necessário. Dorinha chega em casa e manda os filhos para o quarto, porque quer ter uma conversa séria com Zé Pedro. Dorinha fala para ele explicar tudo o que aconteceu na prova do concurso. Zé Pedro diz que já explicou tudo. Dorinha fica revoltada com Carol. Zé Pedro mostra a foto e pergunta o que fez de errado. Dorinha fica ainda mais furiosa. Zé Pedro pede para eles conversarem uma outra hora mais calma. Ele então vai embora para Bachille. Dorinha diz que o marido está fugindo e Zé Pedro confirma. Dorinha diz que isso não vai ficar assim. Na reunião da Bachille, Germano pede para Jonatas explicar as suas ideias. O garoto vai expondo suas ideias para a equipe de marketing. Os publicitários gostam da ideia. Germano mostra sua satisfação. Dona Mirtz entra na sala de reunião e diz que Zé Pedro ligou dizendo que já está chegando e que tem uma ex-funcionária lá fora querendo falar com o ricaço. Germano pergunta o que ela quer, mas Mirtz diz que ela não falou. Zé Pedro chega na Bachille e pergunta a Fabinho se a reunião já começou. Fabinho confirma. Gilda escuta o nome de Fabinho e vai conversar com ele. Ela pergunta: Você é Fábio Monteiro? O menino confirma e pergunta quem é ela. Gilda diz seu nome e revela que foi sua babá quando Fabinho era bebê. O menino fica surpreso e pergunta o que a mulher foi fazer na empresa. Gilda diz que foi falar com Germano e está esperando a reunião terminar. Fabinho deseja boa sorte e diz que precisa voltar para o trabalho. Mirtz diz que Germano não pode atendê-la. A mulher diz que vai ficar esperando. Dona Mirtz diz que Gilda está sendo desagradável e que é para ela procurar o RH da empresa. Gilda diz que não vai sair de lá enquanto não falar com Germano. Mirtz ameaça chamar a segurança e Gilda vai embora. Zé Pedro chega na reunião e Germano faz piada com as fotos que Zé Pedro posou na prova do concurso. Leila liga para Jonatas dizendo que ele ainda está na praia e convida o garoto para encontrá-la. Ele aceita o convite da morena. Carolina diz que não aguenta mais Elisa e que a ruiva sempre consegue se safar. Ela diz: ou Elisa é muito sortuda ou eu sou muito incompetente. Pietro diz que nem uma coisa nem outra e que, na verdade, a ruiva tem talento. Carolina assume que Elisa está a surpreendendo. Carolina fala para Pietro ajudá-la, porque se ela cair, o amigo cai junto. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Essa é a única forma do YouTube te avisar sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta se você acha que Elisa deve ficar com Jonatas ou se ela deve ficar com Arthur. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Dorinha liga e quer uma explicação da Carol da foto de Zé Pedro e pergunta: É porque você perdeu o seu homem, você quer que eu perca o meu também? Carolina dá uma bronca em Dorinha, mas a irmã mais velha não acalma os nervos. Carolina pede desculpas, mas Dorinha diz que só aceita suas desculpas se Carol pagar um implante de silicone para ela. Carol fica chocada e diz que o máximo que vai dar é um calmante e desliga o telefone, mas Dorinha diz que não vai desistir.
Natasha, Cida e Jojo vão embora, e Elisa diz que a casa fica sem graça sem as duas. Arthur vai ao lado dela e pergunta o que ela acha deles saírem para dar uma volta. Elisa pergunta para onde, e Arthur propõe que eles voltem para a praia para comemorarem as ótimas fotos. Elisa concorda e chama Maurice para ir junto. O pai de Arthur recusa. Jonatas chega na praia e os dois se cumprimentam com um beijo. Jonatas pergunta como foi a prova e ficou sabendo que Zé Pedro virou modelo. Leila confirma e diz que Dorinha apareceu e deu um barraco, mas fala que Jonatas pode perguntar se Elisa foi bem. Jonatas diz que torce para a ruiva. Leila diz que ela foi muito bem e que foi uma guerreira. Jonatas começa a elogiar a ruiva, mas Leila troca o assunto. Os dois mais uma vez se beijam. Enquanto Fabinho e Débora estão conversando sobre a empresa, Fabinho diz que está gostando do laboratório por causa de Débora. Ela fica sem jeito, mas Fabinho corta o clima dizendo que ela está se tornando uma ótima amiga e a convida para ir ao cinema. Leila chama Jonatas para entrar na água. O menino vai indo para a água, mas um cara aparece e rouba a bolsa de Leila. Jonatas começa a correr atrás do ladrão. Germano encontra Fabinho. O menino pergunta se ele conseguiu encontrar com a sua antiga babá. Mirtz diz que mandou ela embora e diz que seu nome era Gilda. Germano fica surpreso e nervoso ao saber que Gilda esteve na empresa. Fabinho pergunta se o pai lembra dela. Germano prontamente diz que lembra e pergunta se ela disse o que queria. Mirtz diz que queria falar apenas com o ricaço. Ele fica preocupado, mas tenta disfarçar. Gilda sai da Bachille e fica se perguntando atordoada onde vai conseguir o dinheiro. Ela se distrai e quase é atropelada, mas é salva por um moço que estava passando por ali. Jonatas consegue derrubar o ladrão e os dois percebem que se conhecem. Dois caras vão bater no assaltante, mas Jonatas pede para pararem. Os homens ameaçam a chamar a polícia, mas o garoto sai correndo. Jonatas fica atordoado com a situação. Ele explica para Leila que estudou junto com o garoto, que tentou assaltar eles, e diz que podia ser ele que estava fazendo isso. Mas Leila diz que Jonatas é diferente. Na Bachille, Germano pede para Zé Pedro a partir de agora representá-lo nas etapas do concurso. O advogado diz que a sua mulher vai matá-lo e conta sobre o escândalo da esposa. Germano fala para o amigo mandar um buquê de flores para Dorinha. Ele ainda revela que uma pessoa do passado voltou para assombrá-lo e que essa pessoa é a sua ex-amante e diz que pode atrapalhar o acerto do seu casamento com Lili e que tem certeza que Gilda foi atrás de dinheiro. Arthur e Elisa andam na praia tomando água de coco. Arthur diz: "Esse mar tá te convidando para entrar. Que tal mais uma aula de natação? Topa o desafio?" Enquanto isso, Leila e Jonatas vão se divertindo e trocando amassos na praia. Elisa vê os dois se beijando e fica mexida com a cena. Arthur diz que ela não devia se torturar vendo a cena. Ela responde que isso não devia mais machucá-la, mas ainda dói muito. Arthur consola a garota, mas o bonitão diz para não irem embora. Fabinho avisa a mãe que vai ao cinema com Débora e a convida. Lili recusa, mas fica feliz que o filho está saindo da toca e pede para o filho dar uma olhada no livro dela e de Rafael. Fabinho gosta, mas percebe que a mãe não usou o nome de casada. Lili diz que não faria sentido. Fabinho muda de assunto e diz que uma tal de Gilda foi na empresa para falar com Germano. Eusébia escuta e fica desconfiada. Lili diz que Gilda ficou sumida e que já é a segunda vez que ela aparece. Fabinho sai e Lili diz que Eusébia está com uma cara estranha. Dona Eusébia diz que apenas estava distraída. Cassandra diz a Débora que foi muito mal na prova
e acha que vai ser eliminada. Débora nem presta atenção. Cassandra pede para a irmã focar no desabafo dela. Débora diz que está preocupada com o que vai vestir. Cassandra logo percebe que ela vai sair com alguém. Débora diz que é apenas um amigo. Cassandra diz que Débora não tem amigos, mas Débora revela que agora tem, e é o Fabinho. Cassandra pergunta se ela está pegando o Fabinho. Débora diz que são apenas amigos. Gilda resolve ir visitar Elisa. Ela vai no apartamento de Arthur. Maurice abre a porta e fica com os olhos arregalados. Gilda pergunta se Elisa está. O pai de Arthur diz que não, mas puxa a mulher para entrar. Gilda se apresenta e Maurice vai galanteando ela e beija sua mão. Ela pergunta se Elisa vai demorar. Maurice diz que foi à praia e concorda em Gilda esperar até ela chegar. Lili mostra o livro para Rafael. O fotógrafo adora a organização que Lili fez. Lili diz que vai ser contratada para outros projetos e que vai ficar devendo essa a Rafael. Rafael pega Lili e começa a dar beijos dizendo que vai cobrar. Germano chega na casa de Lili. Eusébia abre e diz que Lili e Fabinho saíram. Germano diz que é melhor assim e revela a Eusébia que Gilda o procurou. A empregada diz que ficou sabendo. Germano pergunta se Gilda esteve à procura de Elisa. Eusébia diz que procurou, mas a conversa de verdade mesmo queria ser com o ricaço e que ele sabe bem o porquê. Elisa e Arthur estão vendo o pôr do sol juntos na praia. Elisa tenta pegar algo na bolsa, mas Arthur impede que ela pegue qualquer coisa e diz para ela curtir o momento. Ele solta sua mão. Elisa então volta a segurar na mão dele e diz que aprendeu muita coisa com Arthur e não foi só sobre o concurso. Ele responde: "Eu também aprendi muito com você." Elisa fica surpresa e Arthur diz que se esconde tanto atrás de máscaras que às vezes nem ele se reconhece. Elisa diz: "Eu já te achei um príncipe, sabia? Depois eu te achei um babaca. Mas agora..." Ele, passando a mão pelo cabelo de Elisa, pergunta: "Quem eu sou para você agora?" Ela responde: "Só o Arthur." Ele diz: "Para você é tudo tão simples. Você é tão transparente. Eu olho para você e sei o que você sente." Ela pergunta o que ela está sentindo agora. Ele responde: "O mesmo que eu." Elisa olha para ele e uma lágrima corre pela sua bochecha. Ela acaricia o rosto de Arthur e os dois acabam tendo um beijo lindo no pôr do sol. Ah, antes de ir, não se esqueça de deixar a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!